E Carô, e Calê, Caçamba, comeiros de plantão, Bobó Joará, passando para fazer mais um vídeo polêmico, né? Eu sempre causo polêmica, mas a gente dentro das polêmicas que a gente vai aprendendo também, né? A gente tá aqui. Irmãos, eu vou falar primeiro o assunto sobre preceitos, tá? Preceitos que são passados depois de um ebó, depois de um buri, depois de uma iniciação. Mas vou citar aqui, por exemplo, uma iniciação. Antigamente se dava 3 meses de quelê, hoje com 28 dias eu acho ok, é o suficiente, né? Ah, mas não, os corretos é 3 meses. Tá por quê? Qual a diferença de 3 meses para 28 dias? 21 mais 7, Oxalá. 21 dias mais 7. Felicidade. A pessoa se vai estar se privando. Aí, às vezes, 3 meses a pessoa acaba fazendo coisa errada, mesmo de querer. Então, eu prefiro que a pessoa tire uns 28 dias, né? Tenha a sua vida normal, do que fazer bobagem com querer no pescoço. E dependendo da situação, né? Se a pessoa trabalhar, existem casos. São exceções, tá? Se o orixá permitir, que ele fica no Ibá e a pessoa cumpre o preceito do mesmo jeito. Mas aí é outra história. Aí a pessoa tira o querer, vamos dizer assim, com 28 dias ou com 3 meses. Aí acabou o preceito, não é isso? Ah, acabou o preceito. Ah, mas tem o preceito de um ano. Tá, mas tirou o querer, a pessoa pode beber, pode comer o que ela quiser comer, pode encher a cara, pode brigar, pode trair, não é isso? Ela pode brigar com a família, ela pode dirigir alcoolizado, atropelar alguém, matar alguém, né? Pode. Mas até um ano ela não pode ir na praia, ela não pode virar espírito, não pode ir em cemitério, não pode cortar o cabelo, não pode ir em hospital. Tá. Então, peraí. Então ela não pode virar espírito, que está acostumado a dar paz e tudo mais, um espírito vem para ajudar, né? Vendo que é como se fosse uma coisa ruim, ou seja, vai atrapalhar a pessoa, não pode virar espírito. A pessoa não pode ir para o cemitério, lá tem egum, mas se a pessoa trabalha lá no velório, lá no cemitério, enfim. Não pode usar preto. Se a pessoa trabalha num restaurante que tem que usar roupa preta, se trabalha no hospital, se a pessoa mora no litoral. Não, babá, mas se mora no litoral é outra coisa. Não, preceito é preceito. Aí eu vou explicar dentro do meu ponto de vista, tá? Não vou mudar a tradição da casa de ninguém, também não vou mudar a da minha casa, porque algumas coisas a gente tem que manter para que os nossos iaôs não entrem em choque. Mesmo, não que eu não esteja, não, mesmo não é só pelo fato de eu não estar concordando. Dentro de algumas coisas que eu vejo que são plausíveis, né? E por ter cabeças que pensam diferente. Então eu respeito todo mundo, espero que todos me respeitem também. Como minha filha Ked da casa disse para mim uma vez não, hoje, eu fui discutir, conversar com ela sobre esse assunto, ela falou uma coisa que é verdade. Pai, infelizmente tem coisas que a gente tem que sentar numa mesa redonda e conversar só entre os cabeções, vamos dizer assim, né, os mais velhos, porque senão os iaôs, os mais novos, não vão entender. Vão misturar, vão atropelar tudo. Então algumas tradições têm que ser mantidas. Mas tem que ser explicado o porquê também, né? O que é tradição, o que é fundamento. Então vamos lá. Com relação ao preceito, né? A pessoa tem que ficar um ano de preceito. Algumas coisas dentro desse preceito, né, eu não concordo muito, né? Ou de repente eu vejo algumas alternativas, como por exemplo, se a pessoa trabalha e houver a necessidade de cortar o surupim, seu cabelo, né? Que dentro do preceito, eu acho para mim uma das coisas mais importantes é o que está aqui no Ori, onde foi, vamos dizer assim, mexido durante a iniciação. Cortar o cabelo, tudo bem, a não ser que a pessoa trabalhe numa área social, num setor que a pessoa tem que ir bem trajada, cabelo cortado, mas se tiver jeito de fazer alguma forma de não cortar, melhor ainda. Agora, se você usar preto, olha, não tem como, você vai ser demitido e tudo mais, Alexandre. Então você coloca um emprego melhor para a pessoa antes, aí a pessoa para de usar preto. Ou se não tiver jeito, vai usar uma peça branca, vai simbolizar, vai pedir a goita, ok. Dentro desse caso. Se a pessoa trabalha no cemitério, é a mesma coisa, no hospital, a mesma coisa, né? Então são certas ritualistas que a pessoa vai fazer para poder quebrar aquele tabu. Mas espera aí, tá? Fica sem lógica, né? Ah, então quebrar tabu de tudo logo? Não, não é bem assim, quebrar tabu de tudo. Aí é uma necessidade. Existem certas quisiras, como chamamos, que são quebradas no dia que eu faço ebó e sé. No dia que a pessoa vai embora, que sai, né? Então é feito um ebó para poder ser integrada no mundo material, de novo. Então algumas coisas são quebradas porque a pessoa tem que usar lá fora. Porém, mesmo eu fazendo os atos para quebrar essas quisiras, existem certos elementos que o orixá, ele responde e fala, não, essa aqui eu quero que mantenha.
Aí não tem jeito. A mesma coisa, de repente, olha, vai usar preto, o orixá se dá go. Se o orixá disser não, não vou dar go, fala, olha, pessoa fulano, como o orixá falou, sai do emprego. Ah, mas você falar uma coisa dessa. Se o orixá está falando, então ele vai te mostrar, ele tem que mostrar para você um caminho melhor. Porque se ele está fazendo você sair de uma coisa certa, você não vai se atirar numa coisa duvidosa. Então você confia, acredita e vai embora. É diferente. Mas a comparação que eu estou fazendo, gente, 3 meses ou 28 dias tirou o quelê. Não acabou o preceito, que é até 1 ano. Aí você não pode ir pra praia, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, mas você pode beber, você pode brigar, você pode bater. Então, eu penso assim, né? Eu vou manter, dos erros da minha casa, todos vão manter 1 ano, né? Dentro do que for assim, do que puder ser mantido, né? Olha, evita estar se enfiando em confusão durante 1 ano, evita estar bebendo, que o correto, então, era a pessoa durante 1 ano ficar desse preceito, não se quebrar da metade do preceito, outra metade você poder fazer, tipo, não pode ir para esses lugares, não pode ir para mata, fechado, tudo mais, mas você pode beber, pode fazer aquilo, não. Então não pode fazer nada. Então o correto é você fazer todos os seus preceitos até 1 ano. Não vai para a praia? Melhor, porque a questão, o tabu não é a praia, é o mar. Então você pode ir para a praia. Se você mora na praia, os barracões que iniciam Iaôs na praia, como é que faz? O Iaô sai do barracão, tem que vir para São Paulo, tem que ir para uma outra cidade que não seja praiana? É obrigado a mudar de casa que está 1 ano fora? Não, a Quizila não é a praia. A questão é só não entrar no mar, por causa do sal. Por causa do ori. Então, o correto seria manter esse preceito por 1 ano. Por 1 ano. Todos os preceitos. Não beber, não ir em balada, não participar de confusão, evitar estar meia-noite na rua, não pegar sol, não pegar chuva. E se a pessoa trabalha em uma área aberta, por exemplo, na área da construção civil, como é que faz? Né? E se a pessoa está indo trabalhar, está voltando a pé, que de repente não tem dinheiro para condução, e começa a chover, e não tem um lugar coberto para a pessoa se esconder. Põe a mão, pede agô, né? Joga um pano, mas vai molhar. Mas de qualquer forma, vai molhar, não é isso? Então, o que eu estou querendo passar para vocês com esse vídeo? Existem preceitos? Existem. Tem que ser cumpridos? Tem. Mas tem que ser explicado por quê. Tem que saber o limite do preceito, até onde vai, como, quando, e qual o fundamento de 1 ano. O fundamento de 1 ano do preceito é quando fecha o ciclo da iniciação da pessoa. A Miquedes aqui de minha casa falou uma coisa que é verdade. Falou, pai, eu acho que é porque simboliza a passagem, né, da morte material, né, o renascimento na vida espiritual, ou seja. E é verdade, porque quando você vai cantar parabéns para uma criança, por exemplo, você não canta parabéns quando ela nasce, você faz uma festa ali, comemora, charuto, né? Antigamente você usava charuto, não sei se usa ainda. Todo mundo feliz, mas a comemoração de vida da pessoa é quando ela faz 1 ano. Você fala 1 ano, é o primeiro ano de vida da pessoa. Ela se comemorou 1 ano, é o primeiro aniversário. Então, ali, a gente costuma dizer assim, ali fechou o ciclo da iniciação, não das obrigações, da iniciação da pessoa. Então, ali acaba totalmente esse preceito da pessoa. Só que para que isso se concretize, dentro do nosso culto, tudo é baseado em ritualísticas. Então, o correto é a pessoa tomar uma obrigação de 1 ano. Estava conversando com minha filha, minha esposa, Yamara. O correto é você tomar uma obrigação de 1 ano, Iaô. Porque o certo, se você não tomar obrigação de 1 ano, então você não fechou o seu ciclo porque você não fez uma ritualística para que o orixá reconheça aquilo. Não basta só o sacerdote dizer assim, pronto, você fez 1 ano, está liberado. Peraí, mas o orixá conhece tempo? Ele sabe que ali é 1 ano? Que ele fechou o ciclo de iniciação? De repente, em outras terras, 1 ano seja baseado em 6 meses, em 8 meses. Né? Aqui no Brasil são 12 meses, 365 dias. Mas o orixá entende isso? O correto para que o orixá saiba que você cumpriu o seu ciclo de iniciação é você tomando a sua obrigação. E não é nada complicado. Todo sacerdote sabe muito bem que o que é usado numa iniciação de 1 ano é pequeno, pouca coisa. Mas só que tem muitas pessoas que não se interessam, não tomam obrigação de 1 ano. E aí, como é que faz? Não toma obrigação de 1 ano, você está com 2, 3. Então você vai ter que ficar com 2, 3 anos em preceito, não é isso? Não, mas eu já fiz 1 ano. Você fez 1 ano que você se iniciou. Mas você não fechou o seu ciclo, você não passou pela ritualística. Você não tomou obrigação. Tem aquele negócio? Enquanto você não toma 7 anos, você é Iaô,
Você pode ter 10, 15, 20 anos, não tomou 7 anos, não fechou seu ciclo de 7 anos, não tomou seu do IG, você é um Iaô. Vai dançar descalço, vai se abaixar na roda, vai usar quelê. Não quer usar quelê? Quer usar sua sandalinha? Tome sua obrigação. Quer acabar seu preceito? Tome sua obrigação. Então acho que o correto seria todo sacerdote pegar no pé do Iaô. Saiu do Roncó? Olha, você tem 365 dias para você se preparar para sua obrigação de um ano. Não quero desculpa. Se você não tomar sua obrigação, você vai continuar sem ter direito de nada. Se bem que um ano não é que tem direito, mas já começa a ter um pouco mais de regalia, começa a regalia assim, muito pequena, tá? Mas já começa a aprender certos atos, começa a participar de algumas funções. Não tomou obrigação, não vai participar de nada. Você continua sendo visto como uma pessoa iniciada, mas não obrigacionada. Então, sacerdote, acho que para mudar isto, comece a pegar no pé dos seus Iaôs. Olha, sua obrigação de um ano, você tem um ano para se ajeitar. Você vai ter que tomar sua obrigação. Tá obrigando? Não, estou fazendo isso pro seu bem. Vai estar alimentando seu Ibá, alimentando seu Ori, vai estar te abrindo caminhos. Então, um ano, tome sua obrigação. Pai de Santo, então, o que você está querendo dizer com relação aos preceitos, que a pessoa pode fazer algumas coisas antes de um ano? Não estou dizendo nada disso, tá? Tudo é que em casa eu vou manter essas coisas, só que um pouco de tudo isso é tradição. Não tem muito fundamento. Mas se a gente for abrir, né, a porteira, vai estourar a boiada. Então a gente tem que manter, segurar, para que o Iaô cuide do seu corpo. O seu Ará é um templo e é sagrado. Então, vocês que se iniciaram, né? A não ser que façam escondido pelas costas, mas vocês que se iniciaram, procurem durante um ano não exagerar. Tirou o quelê, tem direito, você é casado, se relacionar com sua esposa, sexo não é pecado, desde que seja feito, né, sem traição. Então, faça o sexo com sua esposa, com seu marido, tranquilo. Vá trabalhar, vá passear com seus filhos. Eu quero ir até o litoral. Pode ir para o litoral, só não entra na água. Põe um chinelinho, fica sentadinho ali, deixa os filhos se divertir, a esposa se divertir. Ou no caso, se for mulher, deixa seu marido lá brincar com as crianças e tudo mais. Você que está de preceito. Você que não pode entrar no mar. Mas na praia você pode ir, não tem problema algum. Agora, se pudermos manter, né, outras coisas relacionadas ao preceito, pelo menos até completar um ano, melhor. A questão de não incorporar espírito, né, tem espíritos que vêm antes de um ano. Mas o espírito entende, o orixá também entende, né? O porquê que a gente diz assim, procura não virar espírito e tudo mais. Por quê? Porque você foi adochado, você está com o axé interno, né? Tomou axé externo, focado ao orixá. São energias diferentes. Então, esse período de um ano é o período que o seu corpo está se moldando, está se adaptando àquele axé que você recebeu. E o espírito entende isso e respeita. Mas o espírito também ele vai te cobrar. Olha, então a obrigação de um ano eu volto. É até uma forma de pegar no seu pé. Que você se esforce e tome sua obrigação. Tomou sua obrigação, fechou o ciclo, fechou a sua obrigação de um ano, a sua obrigação de iniciação com o seu orixá. A sua obrigação está paga. Agora você pode começar a cultuar essas entidades sem problema algum. Sem problema algum. Só que essas coisas têm que ser bem explicadas e bem dito pelo sacerdote aos seus filhos. Mas é isso que eu queria dizer. Então, Iaô, cumpra o seu preceito, tá bom? Tirou o quelê, continue não abusando, não enchendo a cara, não ficando bêbado, não se misturando com pessoas que causem confusões, até a palavra aqui. Não se envolva com pessoas que causam intrigas, confusões, fofoca. Não discutam, não brigam, respeitem seus pais, respeitem seus familiares. Não que vocês não devam continuar fazendo isso depois de um ano, mas pelo menos esse período que o orixá vai mudando o ori de vocês, junto, lógico, né, com o Eledá, mas o orixá vai moldando, vai dando ensinamento, vocês vão aprendendo a ter caráter, respeito. Então, durante um ano, tem coisas que não tem necessidade de serem feitas, como por exemplo, não vou deixar de ir para o litoral. Litoral, você pode ir, não precisa entrar na praia. Cortar seu cabelo, se você puder não cortar, melhor, mas se for uma coisa que afete o seu trabalho, converse com o sacerdote, ele vai conversar com você e tudo mais. Evitem bebida, confusão, enfim, tudo que eu já havia dito. E eu sei que muitas pessoas de repente não concordam com o que eu estou falando, mas é de cabeça para cabeça, né? Tem pessoas que não concordam com casais serem feitos pela mesma navalha.
Eu tenho fundamentos e argumentos para dizer que pode ser feito sim. O casal pode ser feito pelo mesmo sacerdote. Eles vão se dar melhor, né? Sendo feito na mesma casa, compartilhando de tudo que um numa casa, o outro em outra casa, falando de assuntos diferentes. Ah, mas não pode outra pessoa fazer na mesma casa? Pode. Para mim não tem problema nenhum eu fazer o marido e a mulher. Só não posso fazer no mesmo momento, na mesma esteira e tudo mais, né? Porque, por exemplo, as pessoas dizem, ah, se o pai de santo fizer o marido e mulher, vão se separar. Mentira, eu estou casado com minha esposa há 43 anos, somos filhos da mesma navalha, há mais de 30 anos. Ah, pai não pode fazer filho? Pode, minha filha mais velha foi eu quem fiz, a minha filha Kate Fernanda, eu que dou obrigação para ela, meu filho caçula eu que iniciei, minha neta da casa também, então todos muito bem. Garanto a vocês melhor do que se tivesse sido iniciado por algum pilantra aí fora. Não estou julgando ninguém, mas infelizmente o que a gente mais vê por aí são os pilantras. Então não estou julgando ninguém, não estou falando nada para contrariar a origem de ninguém, só estou passando o que eu pesquiso, o que eu estudo, tá? O que eu vivencio, o que eu acho. Minha opinião. Babau Juará, o rei da confusão. Achei a todos, Deus abençoe.